A criança foi jogada dentro. Os seus ossos foram triturados e o seu sangue começou a vazar por um dos buracos. Droga, tem que mandar o pessoal da manutenção arrumar esse furo, disse uma das criaturas. Fiquei paralisado durante uns 2 minutos, absolutamente sem reação. O sanduíche que eu havia comido, que todos no parque estavam comendo, meu estômago se revirou. Eu saí para o lado de fora e comecei a escalar até as outras janelas, passando uma por uma. Esses malditos eram extremamente organizados, tudo separado em seu devido setor. Havia o setor onde eu estava, em que se matava e se moía a criança. Depois, onde se cozinhava toda a carne. Em seguida, havia um setor só para se temperar e adicionar condimentos fortes, talvez para disfarçar o sabor. E por fim, a carne era colocada em uma grande câmara fria, onde era só se retirar, esquentar e servir junto com o pão. Aquilo definitivamente era uma fábrica de matar gente, como se fosse uma vingança deles conosco. Eu já tinha passado por todas as janelas, mas não havia qualquer sinal de Greta ou de qualquer outra criança. Mas entre o barulho dos pingos da chuva e o barulho das máquinas, eu escutei um leve barulho, como se fosse choro de criança. Prestei um pouco mais de atenção, procurando identificar de onde vinha o som. Parecia vir da tubulação, por onde devia passar o ar, ou seja lá o que fosse. A entrada era próxima do chão. Certamente, elas estavam presas no subsolo, em alguma espécie de porão. Eu desci. Sem muito esforço, eu consegui remover a grade de proteção. E por sorte, a tubulação era larga o suficiente para que eu conseguisse ir me arrastando dentro dela. Conforme eu progredia dentro do cano, o barulho de crianças chorando só aumentava. Por fim, eu consegui chegar até a outra extremidade e, através da grade, eu pude ver um setor enorme com diversas crianças presas em pequenas celas em que mal podiam ficar em pé. Era como se aquilo fosse uma granja, só que para crianças. Havia um enorme fedor de urina e fezes. Com certeza, elas faziam suas necessidades em suas próprias roupas ou mesmo nas próprias jaulas. Deviam ter mais de 100 crianças, entre meninos e meninas, que certamente não passavam dos 6 anos de idade. Muitos chorando, outros desmaiados ou mesmo mortos, já que não pareciam estarem sendo bem alimentados. Eu chutei a grade 1 ou 2 vezes até ela ceder. No mesmo instante em que as crianças me viram, diversos gritos por ajuda começaram a sair de suas gargantas. Eu coloquei o dedo entre os lábios, pedindo para que eles não fizessem barulho, mas foi em vão. Elas estavam desesperadas. Provavelmente já sabiam o que estava por vir. Mas uma voz em especial chamou minha atenção. Irmão? Era Greta. Ela estava sentada em uma das pequenas jaulas, segurando as barras da cela em suas mãos.
Eu corri até ela. Como eu faço para abrir as celas? Eu estou com medo. Eu quero ir para casa. Era inútil. Eram só crianças. Estavam assustadas demais e jamais poderiam ter prestado atenção no funcionamento daquele lugar, ou mesmo onde eles guardavam as chaves. Eu peguei o cadeado em minha mão. Era pequeno, frágil, o suficiente para prender uma criança. Bom, mas eu não era uma criança. Por sorte, tinha um clipe em meu bolso. Eu o entortei e o inseri no cadeado numa tentativa de abri-lo. Notei passos se aproximando. Certamente, os gritos das crianças pedindo minha ajuda chamaram a atenção. Eu tinha que ser rápido. Depois de breves segundos, eu finalmente consegui abrir. Peguei Greta pelo colo e corri até a entrada da tubulação por onde eu havia chegado. Com um pouco de esforço, eu consegui colocá-la dentro. Greta, vá o mais rápido que você conseguir. Ela me obedeceu. Eu me virei de volta para as celas. Eu vou trazer ajuda, tá, pessoal? Antes que eu pudesse completar, a porta metálica se abriu com um estrondo e uma dezena de porcos humanoides apareceu. Matem-o agora! Eu entrei dentro da tubulação o mais rápido que eu pude e comecei a rastejar em direção à saída de forma desesperada. Mas não foi o suficiente. Um dos porcos me alcançou e me segurou pelo pé. Eu senti os seus dentes afundarem na minha perna. Eu gritei de dor. Os miseráveis iriam me devorar vivo. Quando eu já parecia entregue, reuni um último pingo de força e, com o outro pé, acertei um forte chute no meio de sua cara. O suficiente para ele soltar minha perna. Mas claro, aquilo não o deteria por muito tempo. Eu me arrastei o mais rápido que pude até conseguir chegar ao lado de fora da fábrica. Greta me esperava com os olhos chorosos. Mancando, eu peguei em sua mão e começamos a caminhar em direção à saída do parque. A portaria estava vazia. Eu olhei para trás uma última vez e o que pude ver foi a cara do porco que eu havia chutado, me olhando através do cano por onde havíamos saído. Sua cabeça começou a abaixar vagarosamente até sumir no meio da escuridão. E foi isso que aconteceu. Nós fomos para casa, a polícia foi chamada e, bem, eu estou aqui no hospital. A notícia tem circulado nos jornais. A polícia conseguiu resgatar todas as crianças que ainda estavam vivas, mas disseram que todos os funcionários do parque haviam sumido. Simplesmente largaram tudo para trás e foram embora sem deixar qualquer rastro. Toda a investigação segue em sigilo e se sabe muito pouco daquilo de terrível que estava acontecendo naquele lugar. Estranhamente, nenhuma menção ao fato deles serem porcos humanoides. Aparentemente, eles tratam o caso como uma espécie de delírio coletivo, onde acham que imaginávamos que eles eram porcos. Pensam que, na verdade, eram pessoas usando uma fantasia
por baixo de outra fantasia. Mas claro, eu tenho certeza que não é isso. E por que eu sei? Bom, nesse momento eu estou deitado na cama do hospital, enquanto digito essa história para vocês. Eu observo a marca das presas causada pela mordida na minha perna, e através do reflexo do meu celular eu observo meu nariz cada vez mais parecido com um focinho.